capítulo 11 de Daniel diz assim: Eu, pois, no primeiro ano de Dário, o medo, levantei-me para animá-lo e fortalecê-lo. E agora eu te mostrarei a verdade. Eis que ainda haverá 3 reis na Pérsia, e o quarto será cumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e fortificando-se com as suas riquezas, agitará todos contra o reino da Grécia. Levantar-se-á depois um rei valente, o qual dominará com grande poder e fará o que lhe aprouver. Mas quando se tiver levantado, o seu reino será quebrado e repartido pelos 4 ventos do céu, e não aos seus descendentes, nem segundo o poder com que ele reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros que não esses. E se fará forte o rei do sul, mas um de seus príncipes será mais forte do que ele. E se fará poderoso, seu domínio será grande. Mas ao cabo de alguns anos farão aliança, e a filha do rei do sul virá ao rei do norte para fazer um tratado, mas ela não poderá reter a força do seu braço, nem ele persistirá, nem o seu braço, porque ela será entregue, e os que a tiverem trazido, e seu pai, e o que a fortalecia naqueles tempos. Mas um renovo das suas raízes se levantará sobre o seu trono, e virá com exército contra o rei do norte, e entrará na fortaleza, e operará contra elas, e prevalecerá. E também levará cativa ao Egito as suas imagens de fundição, os seus deuses, as suas estátuas, os seus objetos preciosos de prata e ouro, e durante alguns anos ele persistirá contra o rei do norte. Assim entrará no reino o rei do sul e voltará para a sua terra. Mas os filhos daquele se irarão e reunirão em uma multidão de grandes exércitos. E virá um deles apressadamente, alagará e passará adiante, e logo voltará, e levará a guerra até a sua fortaleza. Então se enfurecerá o rei do sul e sairá, e pelejará contra o rei do norte. E este porá em campo uma grande multidão, e toda aquela multidão será entregue em sua mão. E ao ser tirada a multidão, elevar-se-á o seu coração, mas ainda que derrubará muitos milhares, ele não prevalecerá. E o rei do norte voltará a pôr em campo uma multidão maior do que a primeira, e ao cabo de alguns anos virá rapidamente com um exército bem armado e muito mais poderoso. Naqueles tempos se levantarão muitos contra o rei do sul, e homens roubadores dentre o seu povo se levantarão para confirmar a profecia, mas eles cairão. Virá, pois, o rei do norte, levantará baluarte e tomará a cidade forte, e os braços do sul não poderão subsistir, nem o seu povo escolhido, nem haverá força que possa resistir. E o que virá contra ele fará segundo a sua própria vontade. Nem haverá quem possa resistir diante dele, estará na terra gloriosa, a qual, por sua mão, será consumida. E porá o seu rosto para vir com o poder de todo o seu reino. E com ele o retos, e lhe dará uma filha das mulheres para corromper. Mas ela não subsistirá, nem será para ele. Voltará depois o seu rosto para as ilhas e tomará muitas, mas um príncipe fará cessar o seu opróbrio contra ele, e ainda fará tornar sobre ele o seu opróbrio. Então voltará o seu rosto para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá, e não será achado. E acontecerá que se levantará em seu lugar um que fará passar um cobrador de tributos pela glória do reino. Mas em poucos dias será quebrantado, embora não com ira, nem com batalha. E se levantará em seu lugar um homem vil, a qual não darão a honra do reino, mas ele virá com paz e obterá o reino com adulações. E com os braços de uma inundação serão arrancados de diante dele, e eles serão quebrantados, como também o príncipe da aliança. E depois que foi feita aliança com ele, atuará com engano, e subirá e será fortalecido com pouca gente.
Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Ele repartirá com eles a presa e os despojos e a riqueza, enquanto projeta tramas contra as fortalezas, e isso por certo tempo. E suscitará sua força o seu coração contra o rei do sul com um grande exército. E o rei do sul se empenhará na guerra com um grande e muito poderoso exército, mas não subsistirá, porque formarão projetos contra ele. Até os que comem os seus manjares e que o quebrantarão. E o exército dele se derramará e cairão muitos traspassados. Também o coração desses dois reis será para fazer o mal, e uma mesma mesa falarão a mentira. Ela, porém, não prosperará, porque o fim há de ser no tempo determinado. Então voltará para a sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra o pacto santo, e fará o que lhe aprouver, e voltará para a sua terra. Ao tempo determinado tornará a vir contra o sul, mas não será na última vez como na primeira, porque virão contra ele navios de Quitim, que lhe causarão tristeza, e voltará e se indignará contra o pacto santo, e fará segundo a sua vontade, e ainda voltará, e atenderá aos que tiverem desamparado o santo pacto. E sairão a ele os braços que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o contínuo sacrifício, e porão a abominação desoladora. E aos violadores do pacto ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará proezas. E os entendidos entre o povo ensinarão a muitos, todavia, cairão pela espada, e pelo fogo, e pelo cativeiro, e pelo roubo, por muitos dias. E caindo eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. E alguns dos entendidos cairão para serem provados e purificados e embranquecidos até o fim do tempo, porque será ainda no tempo determinado. E o rei fará segundo a sua vontade, e se levantará, e se engrandecerá sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas maravilhosas, e será próspero até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. E não terá respeito ao Deus de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a qualquer Deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Mas ao Deus das fortalezas honrará em seu lugar, e a um Deus que os seus pais não conheceram, honrará com ouro e com prata, e com pedras preciosas, e com coisas agradáveis. E haver-se-á com os castelos fortes, com auxílio dos deuses estranhos, ao que o reconhecerem, multiplicará a honra, os fará governar sobre muitos, e por preço repartirá a terra. E no fim do tempo, o rei do sul lutará com ele, o rei do norte se levantará contra ele, como um furacão, com carros e cavaleiros, e com muitos navios. E entrará nas terras e as inundará e passará. E entrará também na terra gloriosa, e muitos países serão derrubados. Mas escaparão da sua mão estes, Edom e Moabe, e as primícias dos filhos de Amon. Estenderá sua mão contra as terras, e a terra do Egito não escapará. E apoder-se-á dos tesouros de ouro e prata, e de todas as coisas desejáveis do Egito, e os líbios e os etíopes o seguirão. Mas os rumores do Oriente e do Norte o atemorizarão, e sairá com grande furor para destruir e extirpar a muitos. E armará as tendas do seu palácio entre os mares e o monte glorioso e santo, mas chegará ao seu fim, não haverá quem o ajude. O capítulo 11 de Daniel fala sobre o império das trevas, o império do anticristo, o império dos poderes deste mundo. Quando Daniel ele faz a oração e o anjo vem falar com ele, ele recebe muitas revelações. E nesse versículo 11, desse capítulo 11,
ele descreve detalhadamente tudo o que o anjo disse para ele. Gabriel fala sobre a interpretação da visão de toda a tribulação que haverá de acontecer. E Daniel, com a sua escrita, com inteligência, sabedoria, ele descreve todas as coisas que há de acontecer. As tribulações, as guerras, as opressões, elas virão e precisam acontecer. E muitas vezes nós queremos interrogar ao Senhor. Muitas vezes nós queremos falar ou conduzir qualquer tipo de circunstância que está acontecendo no mundo. Quantos líderes nós vemos que interrogam e falam: ah, isso não é justo, não, isso não pode acontecer, não, eu não estou concordando com isso, mas nós não precisamos e não podemos fazer isso porque nós temos que entender que existe um controle de todas as coisas que está na mão de Deus. E quem somos nós para contrariar a vontade de Deus? É Deus que levanta governo, é Deus que levanta príncipes, é Deus que levanta reis, é Deus que levanta. E se nós formos contra a vontade de Deus, nós não estamos agradando ao Senhor. E nós precisamos entender que muitas coisas nós nos perguntamos o porquê, mas o Senhor ele vem com a resposta para aqueles que querem, que desejam e anseiam uma resposta do céu. E essa é a resposta para nós. O anjo Gabriel veio responder para nós que tudo está no controle de Deus e que todas as coisas, tribulações, impérios do mal têm que acontecer. E o que nós devemos fazer? A nossa posição em Deus é entender que o Messias está chegando e que todas as coisas vão cooperar para o nosso bem, daqueles que amam ao Senhor. E o nosso amor para com Ele é aceitar as coisas que estão acontecendo sem murmurar, sem reclamar, mas adorar somente a Ele. E se algum príncipe, se algum rei, se algum governador pedir para que nós façamos coisas que são contrárias à palavra de Deus, nós devemos ter a autoridade, como Daniel, de falar não. A autoridade de orar sem cessar, de clamar ao Senhor, e o Senhor nos livrará. Que essa palavra seja semeada no seu coração e que as respostas do céu venham para a sua vida nesse dia. E eu deixo esse versículo para você. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.